Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a tia Michele e hoje nós vamos falar sobre convivendo com as diferenças. Para que a gente possa começar, vamos lembrar um pouquinho do que falamos nas nossas aulas anteriores sobre a diferença entre as pessoas. Nós percebemos aí que as pessoas elas possuem características físicas e características de personalidade que são diferentes. Essas características elas podem ser físicas e da aparência do seu corpo. Então, a cor dos olhos, a cor da pele, o jeito do cabelo, o formato do rosto, o formato do corpo, a altura, tudo isso diz respeito às características físicas. As características de personalidade já dizem respeito às coisas que nós gostamos, a como nós nos comportamos, as coisas que nós temos os costumes de fazer, qual religião nós temos, qual a linguagem que nós temos, qual a língua que nós falamos e assim por diante. E nós percebemos que os seres humanos eles são diferentes uns dos outros, porém fazem parte da mesma espécie. Porque nós somos todos da espécie Homo sapiens sapiens, que é a espécie enquanto ser humano. No entanto, cada ser humano vai ter a sua forma única, vai ser particular, porque vai possuir as suas características físicas e de personalidade que sejam diferentes das outras pessoas. Mesmo quando são irmãos gêmeos, idênticos, que possuem características físicas que sejam semelhantes, ainda assim, as características de personalidade elas vão ser diferentes. Para que a gente entenda um pouquinho sobre esse capítulo 3 da convivência com as diferenças, vamos fazer um resgate na história aí para a gente poder entender algumas coisas. Vou dar o exemplo do Brasil. Qual é a origem do povo brasileiro? A origem do povo brasileiro aí é a cidade que forma. Primeiro nós tínhamos os indígenas que já viviam aqui no Brasil e aí vieram os portugueses e trouxeram aí os africanos. Então nós temos aí três povos diferentes, três etnias diferentes no mesmo lugar. Esse povo acabou se misturando. Nós chamamos isso de miscigenação. Essa miscigenação fez com que essas pessoas elas se tornassem cada vez mais diferentes. Então, as características físicas, as características de personalidade também acompanharam essas diferenças, acompanharam essa miscigenação. Nisso nós podemos entender algumas coisas. Naquele período, o legal, o daorinha era ser o quê? Europeu, porque eles se consideraram superiores e eles tinham uma forma de dominação com relação ao mundo. Essa forma de dominação gerou uma coisa que nós chamamos de padrão. O que é que vem a ser esse padrão? É como se a forma física das pessoas que são europeias, como serem brancas, dos olhos claros e loiras, enfim, daquele jeito, fosse algo que deveria ser almejado, seria o padrão, algo que a gente teria que buscar ser. Só que aí é que tá. Colocando o exemplo aí do povo brasileiro, nós percebemos que esse padrão ele é inalcançável para nós. Por quê? Porque nós somos seres humaninhos que são diferentes. Nós somos um povo miscigenado, onde tiveram várias etnias que acabaram se misturando aqui. Então, fazer essa busca por esse padrão seria algo impossível. Inclusive também que as pessoas que moram na Europa, elas são diferentes. Seja uma característicazinha aqui ou outra ali, elas vão acabar sendo diferentes também. Então não há como a gente ter essa busca por esse padrão, porque esse padrão acaba sendo inalcançável. Mesmo que existam pessoas que busquem por esse padrão de característica física ou característica de personalidade, ainda assim não vai conseguir que isso aconteça, porque todas as pessoas são diferentes. Ninguém vai ser igual a ninguém. Entendendo isso, nós vamos aí para onde? Vamos começar com a conversa com a coruzinha amiga. Aí na página 20 de vocês, vem essa citação aí que tia separou, que é: algumas pessoas tratam do diferente de forma rude ou preconceituosa. O que seria essa forma rude, tia? O que seria essa forma rude é quando você trata a outra pessoa com grosseria, de forma agressiva.
E aí ele vem dizendo assim, ou preconceituosa. O que seria o preconceito? O preconceito é um conceito que nós temos antecipadamente sobre alguma coisa, alguma pessoa. Quando a gente entende que essa forma rude e preconceituosa é uma atitude que está sendo feita com as pessoas que são diferentes, nós entendemos que isso é uma forma injusta. Por que vai ser uma forma injusta? Vamos lembrar das regrinhas de ouro. As regras de ouro dizem o quê? Precisamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Se nós queremos ser tratados com educação, se nós queremos ser tratados com cordialidade, de forma gentil, então nós também iremos tratar as outras pessoas dessa forma. Então, se eu trato uma pessoa de forma rude ou de forma preconceituosa, eu estou sendo injusta, porque eu estou tratando ela de uma forma que eu não gostaria de ser tratado. Tia, e se acaso uma pessoa gostar de ser tratada de forma rude ou de forma preconceituosa? Vamos levar em consideração o que, Jorge? O que falamos na nossa sala de aula online. Quando há aí um descumprimento dessa regra de ouro, a gente tem que observar o que? Quais são as regras da sociedade. Nas regras da sociedade, para que possamos ter uma boa convivência, nós precisamos tratar os outros de forma educada, sem ser de forma rude ou agressiva, porque existem leis que dizem que nós devemos se tratar de forma harmoniosa para que a nossa sociedade não entre em conflito. Diante disso, nós percebemos o quê? Que para haver harmonia na sociedade é necessário o quê? Respeitar as diferenças. Lembrando que ninguém é igual a ninguém, porque temos características físicas e de personalidade que são diferentes. É aí que nós vamos para o Tesouro Escondido, que traz aí duas citações. A primeira diz o seguinte: nenhum ser humano é ilegal. O que isso quer dizer? Esse ilegal seria basicamente aquele sentido de lei. Nós temos as leis que seriam aquilo que é permitido. O ilegal seria aquilo que não é permitido. Então seria como se fosse uma coisa errada. Então o que ele quer dizer com isso aí? Que nenhum ser humano pode ser considerado errado, mas o ser humano em si, não suas atitudes. Então, essa ilegalidade aí não deve existir quando em relação à existência do ser humano, ao fato da pessoa existir naquele espaço, da gente estar aqui vivinho, como estamos vendo agora. Então, nenhum ser humano é ilegal, quer dizer, nenhum ser humano é errado. É errado em quê? Em relação à existência dele. As atitudes dos seres humanos já entram em outro patamar. Qual o patamar? O patamar das regras e das leis. E aí nós vamos para a segunda citação, que diz o seguinte: tolerar a existência do outro e permitir que ela seja diferente ainda é muito pouco. Quando ele tolera, apenas concede, e essa não é uma relação de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro. Deveríamos criar uma relação entre pessoas na qual estivessem excluídas a tolerância e a intolerância. Vamos refletir um pouquinho sobre essa citação. Quando o autor ele vem tratando aí dessa questão da tolerância da existência, seria basicamente o seguinte: nós não temos o direito de dizer que nós toleramos ou não toleramos a existência de outra pessoa. Vamos lembrar, qual é a regra primordial que a gente estudou? O ser humano ele tem o direito à vida. Então, o fato de eu dizer que eu tolero ou não tolero a existência de uma pessoa está envolvida diretamente com a vivência dessa pessoa. Vivência em que sentido, tia? A pessoa estar viva ali. Então, como é que vai ser isso aí? Quando ele fala que a gente tolerar a existência de outra pessoa ainda é pouco, é o fato de que todos fazemos parte da mesma espécie. Qual espécie? Homo sapiens sapiens. No entanto, mesmo fazendo parte da mesma espécie, nós possuímos características físicas e de personalidade que são diferentes. Ou seja, fazemos parte da mesma espécie, mas somos seres únicos. Cada um vai ser um ser no mundo, porque vai ter as características diferentes, ou seja, ninguém é igual a ninguém. Quando eu coloco essa noção de eu tolerar ou não tolerar a existência da outra pessoa, eu estou colocando uma relação de superioridade, o que não deve existir.
Porque se eu sou um ser humano e o outro é outro ser humano, por que eu devo dizer que eu sou superior a ele? Se nós estamos em pé de igualdade em relação ao quê? Em relação à nossa espécie. Então, quando a gente coloca a tolerância e a intolerância no meio dessa existência do ser humano, nós estamos dizendo que existe uma relação de superioridade em relação a eles. Então, nós não podemos dizer que eu tolero ou eu não tolero a existência de uma pessoa, porque o fato da tolerância e da intolerância está relacionado à existência. Qual a regra primordial aí? A preservação da vida. E eu não posso estabelecer uma relação de superioridade entre os seres humanos, porque todos fazemos parte da mesma espécie. E é aí que a gente vai para onde? Para o que é o tesouro escondido, que vem dizendo o seguinte: discriminar é desconsiderar, é faltar com o respeito a alguém só pelo fato dessa pessoa não ser igual a você ou ter opiniões diferentes das suas. Vamos perceber aí uma coisa: existe aí o preconceito e a discriminação. Apesar deles serem vistos como se fosse a mesma coisa, não é. O preconceito vai ser o quê? O conceito antecipado sobre o quê? Sobre algo que eu não conheço. Então vai ser um conceito que eu vou ter sobre alguma coisa que eu não conheço, que eu não sei como é que funciona, e eu vou colocar um julgamento ali como se fosse daquela forma. A discriminação, ela acontece de forma diferente. Na discriminação, eu conheço, eu sei como é, e ainda assim eu vou tratar como de forma rude, ou seja, de forma agressiva, arrogante, o que não deve existir. Quando eu discrimino, eu desconsidero o fato da existência daquela pessoa, onde nós temos uma regra que o primordial é o quê? A existência do ser humano, a preservação da vida. Quando eu entendo isso, eu compreendo também que essa discriminação, ela desconsidera não só a existência, mas qualquer coisa que uma pessoa possa ter ali, e eu não vou respeitar. O fato de nós não respeitarmos as outras pessoas seria como se nós não estivéssemos reconhecendo a nossa própria espécie. Então, é essencial eu entender: preconceito e discriminação são diferentes. Como é que a gente pode acabar com o preconceito? Com informação, com educação, ensinando, entendendo como é que aquela coisa funciona, como as pessoas são. Então eu acabo com o preconceito a partir daí. A partir do momento que eu entendo que esse preconceito ele foi feito de forma errônea, foi feito de forma errada, que eu não deveria ter esse preconceito, eu entendo que nós seres humanos, apesar de todos sermos diferentes, porque ninguém é igual a ninguém, fazemos parte da mesma espécie. E eu entendo que a discriminação é a falta de respeito, é a falta de consideração por quem é igual a mim, que é o outro ser humano. A partir disso, a gente entende o quê? Que o respeito ele é essencial para a convivência entre as pessoas, porque as pessoas elas são diferentes, e para que a gente respeite as diferenças, a gente precisa entender o quê? Que nós, seres humanos, cada um em si é único, mas fazemos parte da mesma espécie. E é aí que nós vamos para o valor humano, que é o acolhimento. O planeta Terra é formado por diferentes tipos de seres vivos, e na sociedade, ser diferente é uma característica de todos os seres humanos. A diferença, portanto, não deve ser motivo de exclusão, e sim de inclusão social. Incluir é um ato de amor a quem é diferente de você. Acolher e aceitar as diferenças são ações positivas que melhoram a convivência em sociedade, tornando as pessoas mais solidárias. Vamos prestar atenção nisso aí. Eu falei o quê? Que nós precisamos ter o quê? O senso de respeito. Só que existem pessoas que a discriminação e o preconceito conseguem superar o ato de humanidade, que é você o quê? Perceber que o outro é ser humano igual a você. Se a gente não consegue perceber isso, nós acabamos excluindo as pessoas que têm diferenças que são acentuadas da maioria, vamos colocar dessa forma. Então, ao invés da gente excluir essas pessoas, o que nós deveríamos fazer é incluir, porque elas precisam se sentir inseridas no contexto social, elas precisam se sentir inseridas na sociedade, o que muitas vezes não ocorre. Mesmo que todos sejam diferentes, existem pessoas que são preconceituosas ou que discriminam, e elas ainda assim vão excluir essas pessoas, o que não deve acontecer.
Pelo contrário, nós devemos incluir essas pessoas, acolher as diferenças, lembrando que a gente também é diferente, e ser solidário, porque vamos lembrar do que estudamos. A solidariedade faz parte da humanidade para a gente entender que somos iguais e que precisamos nos respeitar. Agora é a sua vez de filosofar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!